Vitor Diego Lima Fortunato, prestes a completar 28 anos de idade, foi eleito vereador de Aracaju. Natural da capital sergipana, é advogado e também pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. É com o pastor Diego, nome que ele adota também como parlamentar, que o ID Aracaju conversa nesta edição. Seja bem-vindo, pastor. Estou muito feliz, Xanda. Para mim é uma alegria fazer parte desse programa. Para mim é uma alegria poder compartilhar um pouco mais da minha história, então eu estou muito feliz. É uma honra participar. Pastor Diego, a gente quer começar esse nosso bate-papo conhecendo um pouco da sua infância. A gente soube que o senhor nasceu aqui em Aracaju, mas foi muito novo lá para a capital baiana, né? Então nos conte um pouco de como foi essa infância lá em Salvador. Então, Xanda, eu nasci aqui e aproximadamente com 6 meses, meus pais me contam que eles foram embora para Salvador para poder tentar um pouco de qualidade de vida lá, até porque Salvador, na época, há mais de 25 anos atrás, ser uma capital maior, aparentemente tinha mais oportunidade de emprego. Então meus pais foram para lá por motivo de trabalho. Meu pai logo ele começou a trabalhar no ramo de barbearia, de salão de beleza, montou um salão de beleza e eu cresci assim. A minha infância foi meu pai ali trabalhando em casa, cortando o cabelo para comprar um pão, cortando o cabelo para comprar o almoço, cortando o cabelo para pagar uma escola. E assim a gente cresceu, uma família simples, uma família humilde, mas muito guerreira, muito batalhadora. E onde foi que o pastor estudou lá em Salvador? Eu estudei no Colégio Guadalupe, na minha infância, um colégio próximo da minha casa. E tem uma história muito forte que meu pai conta, que na infância, eu e minha irmã, Isabela, a irmã mais velha, 3 anos mais velha que eu, meu pai conta que a gente chegava da escola e minha irmã falava: pai, o senhor esqueceu de levar o meu lanche hoje, o senhor esqueceu de levar o dinheiro do lanche. Aí meu pai conta que ele engolia o choro, chorava porque ele não tinha esquecido. Ele não tinha dinheiro para poder ir comprar o lanche. Então minha infância foi assim, uma infância de batalha, de luta, mas graças a Deus em todo instante a mão de Deus, o cuidado de Deus já estava em nossas vidas. A gente soube que o senhor costumava jogar pelada lá na praça, né, lá em Periperi. Essa relação de amizade com os colegas lá de Salvador, dessa pelada que tá conhecendo muito a minha história, né? A gente faz uma pesquisa, né? Então, Janda, foi assim, eu sempre fui um menino muito rueiro. Então, eu saía de casa, naquela época existia essa liberdade, não tem muitos anos, mas ainda existia. Eu saía de casa logo cedo para ir jogar bola e passava o dia na rua quando não tinha aula, voltava para casa todo sujo, jogando bola, soltando pipa. A minha infância foi assim, brincando, me divertindo, sendo criança de verdade. E estudando também, né? Com certeza, meus pais sempre foram muito exigentes. Como a gente diz, né? É uma infância de dificuldade, mas que a gente soube viver, né? Aproveitar, exato, né? Meu pai, ele é um homem muito simples, Xanda. Ele sempre fez questão de dar o melhor que ele tinha pela minha educação e a educação de minha irmã. Hoje, graças a Deus, minha irmã é advogada também de formação, eu também sou advogado. Então, meu pai, o que ele podia fazer, ele fez. Ele se privou de tudo para poder dar uma qualidade, uma educação de qualidade, tanto para mim como para minha irmã. Graças a Deus. E seu pai tinha alguma formação assim, de nível superior? Não, meu pai estudou até 6ª série. Meu pai é um homem que tem a 6ª série, mas um homem visionário, um homem muito inteligente e um homem que reconhecia que o nosso futuro, que o nosso desenvolvimento passaria pela educação. Então ele fez tudo que estava ao alcance dele para que a gente pudesse estudar e ter uma educação de qualidade. A gente vai falar um pouco aqui de um fato que talvez tenha sido triste, mas que trouxe uma reflexão na sua vida, né? A gente soube que você foi vítima de um assalto, né, de um sequestro, quando era adolescente. Nos conta um pouco como foi esse trauma e o que ele trouxe, né, de experiência para a vida do pastor Diego. Xanda, eu costumo dizer que essa história ela foi um divisor de águas na minha família e na minha vida. Dia 25 de julho do ano de 2006, eu estava em casa e minha mãe me convidou para ir à igreja. Minha mãe já frequentava a igreja, ela me convidou, me chamou para que a gente pudesse assistir um culto. E naquela época eu estava sem querer muito compromisso com as coisas de Deus, mas eu fui para um culto. Quando eu cheguei na porta da igreja, na entrada, minha mãe tinha pedido que eu levasse alguns refrigerantes que ela havia comprado, pois era o aniversário surpresa do pastor daquela igreja. Aí eu cheguei, minha mãe me recepcionou e disse: filho, guarda esse refrigerante no carro, porque vai ter um aniversário surpresa no final. Eu guardei. A gente assistiu o culto lá, a cerimônia normalmente, foi muito bom.
Quando acabou, ela pediu para que minha irmã fosse buscar o refrigerante no carro. Minha irmã se negou, que ela estava com meu irmãozinho mais novo no colo, que hoje tem 15 anos, na época era um bebê de colo. Ela pediu para que eu fosse buscar então. E eu cheguei na porta desse carro lá em Piripiri, na Rua da Glória, em Salvador. Tentei abrir a porta do carro, do carona, não consegui. Quando eu arrodeei para poder abrir a porta do motorista, aí chegaram 3 homens armados, dando voz de assalto, e um adolescente ali com 12, 13 anos. Eles pediram a chave do carro, eu prontamente entreguei, só que eles não se deram satisfeitos e me chamaram para entrar no carro, deram uma ordem que eu entrasse. Eu, graças a Deus, entrei no carro. E aí foi algo muito traumatizante para minha família, porque minha mãe, de dentro da igreja, ela viu a ação, viu os marginais arrastando o carro, ela saiu correndo atrás do carro, foi algo assim desesperador. Então eles me pegaram por volta de 9 horas da manhã e ficaram comigo até 3, 4 horas num carro, fazendo assalto, fazendo roubo, me levaram apenas como um escudo. Em um determinado momento eles pararam o carro, abriram a mala e me colocaram na mala do carro. E continuaram a ação criminosa, até que eu imagino que por volta de 4 da manhã eles conseguiram parar o carro, não sei se acabou o combustível, e aí me abandonaram na mala. Era um carro antigo, um Versalhes, modelo muito parecido com o Santana da Volkswagen, a mala grande, mas a mala de carro antigo você não tem como sair no carro de hoje. Então você fica ali preso. Naquele instante foi um alívio, gratidão a Deus por aquele livramento, por estar vivo, mas na mesma hora veio um pânico. Onde é que eu estou? Como é que eu vou ficar aqui? Vou morrer aqui? Vou sair daqui? Só que sabe, Xanda, eu sou um homem que eu tenho muita fé em Deus. E o que eu vou te dizer aqui é algo de fé. Naquela hora que me bateu um desespero, na mesma hora eu senti uma paz inexplicável. Uma paz que eu sabia que eu não estava sozinho. Uma paz que eu sabia que Deus estava comigo naquele lugar. O senhor sempre, então, foi evangélico? Minha família, quando eu era criança, a minha mãe... Na verdade, lá atrás, o meu pai já me levou para a igreja. Meus pais são separados. Minha mãe, ela fez um novo casamento. Meu padrasto, Alan, que eu considero também como um pai. Eu tinha 6 anos quando eles casaram. Então, meu pai primeiro me levou para a igreja, meu pai mesmo. E depois, meu padrasto e minha mãe, eles tiveram esse compromisso. Eles entraram nesse mundo evangélico, tiveram um encontro com Jesus de verdade. E aí eu comecei a acompanhar eles, desde quando eu era criança. Mas assim... Quando eu era criança, eu acompanhava com muita intensidade. Quando eu era adolescente, eu não tinha tanto esse compromisso. Foi deixando mais de lado. Fui deixando de lado. Aí, nessa situação que eu passei do sequestro, na mala daquele carro, eu senti que Deus estava comigo, me dando mais uma oportunidade. Então, naquele ambiente de medo, eu consegui ter paz, consegui ter calma, pedir por socorro, ouvi cachorro latindo, então sabia que tinha gente por perto. E deu mais ou menos meia hora, a polícia apareceu. E aí conseguiu abrir a mala, conseguiu me tirar daquela situação. Foi algo assim traumatizante para minha família. Desde aquele dia, é muito importante comentar isso, o meu pai, o que é barbeiro, ele fez um voto com Deus que eu acho muito lindo. Ele fez um voto com Deus que se Deus não permitiu que ele tivesse que chorar a perda do filho dele, Deus não permitisse, ele iria construir e montar um projeto social. Meu pai hoje tem um projeto social muito, muito forte na cidade de Salvador, de corte de cabelo, de barbearia, de curso profissionalizante, onde ele já tirou aproximadamente uns 500 jovens do mundo da criminalidade, profissionalizando e ajudando a montar a sua primeira barbearia. Naqueles momentos que você estava ali com aqueles bandidos, né, que a gente tem que saber perdoar também, né, e que estava preso na mala do carro, que vinha à mente? O que vinha na minha mente, Xanda, era a total dependência de Deus, porque eu vi os bandidos atirando, eu vi os bandidos agindo, e eu sabia que se eles atiraram em outras pessoas, para atirar em mim, não tinha nada. Eu estava ali, então naquele instante o que vinha na minha mente era a dependência de Deus, era pedir a Ele misericórdia, que Ele me desse mais uma oportunidade e reconhecer que sem Ele não era nada. Minha mente estava o tempo todo focada em Deus, que era quem podia me tirar daquela situação. E como foi que veio esse chamado para ser pastor? Né? Foi lá em Salvador, já foi em retorno aqui para Aracaju? Não, foi aqui em Aracaju. Anos depois, eu voltei para Aracaju, voltei primeiro, minha mãe e meu padrasto ainda ficaram lá. Voltei justamente por causa dessa violência. Essa cena foi uma cena muito forte em nossa família e meus pais não ficaram mais confortáveis em eu continuar naquela cidade, então eu retornei. Retornei para a cidade de Aracaju, continuei meus estudos aqui na cidade, finalizei, né,
os meus estudos aqui na cidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia as coisas de Deus, já conhecia a palavra de Deus, estava um pouquinho distante, um pouquinho afastado, até que eu tive um encontro com a Igreja do Evangelho Quadrangular. E chegando nessa igreja, fui levado pela minha tia, chegando lá, fui tocado, fui impactado pelaquela palavra e eu reconheci que sem Deus eu não era nada e que aquele era o meu lugar, aquela era a minha casa e é ali que eu queria ficar e é ali que Deus ia me abençoar e ia mudar a minha vida. Pastor, a gente aqui também traz uns depoimentos, não é só escutar o pastor Diego falando do pastor Diego, né? A gente traz também depoimentos de pessoas do convívio de pastor Diego. Legal. Né? E agora eu gostaria de mostrar ao senhor aqui o depoimento do pastor Antônio. Oi, gente. Sabe, uma coisa que a gente aprende com o passar do tempo é que a maturidade depende mesmo do próprio tempo. Existem coisas que só acontecem na nossa vida depois de um determinado tempo de vida. Mas existe também algo que pode acelerar esse processo. É a responsabilidade. Quando uma pessoa tem um alto nível de responsabilidade naquilo que faz, com a própria vida, então essa maturidade ela é otimizada, ela é acelerada. E é isso que eu vejo na vida do pastor Diego. A sua responsabilidade, Diego, faz com que você torne-se uma pessoa mais madura, mesmo sendo tão jovem. E isso merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus faça você chegar a lugares cada vez mais altos, mas não apenas por si mesmo, mas que estes lugares altos signifiquem o nome dele, sendo honrado e glorificado através da sua vida. Deus te abençoe. Amém. Xanda, o pastor Luiz Antônio, ele é um pai que Deus me deu. É um pastor, como eu falo, né? Ele, graças a Deus, desde quando eu cheguei na igreja, ele me olhou com um olhar especial, viu o meu compromisso com o reino de Deus, sempre me confiou grandes coisas, sempre me confiou grandes desafios, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela confiança depositada, por acreditar em mim, por investir no meu futuro. É um paizão que Deus me deu. Pastor Diego, a gente agora está chegando no finalzinho desse nosso primeiro bloco. A gente continua daqui a pouco esse bate-papo, entrando um pouco mais agora na adolescência, no retorno aqui para Aracaju. Né? O ID Aracaju volta daqui a pouquinho. Hoje a gente entrevistando o pastor Diego, ele que foi eleito, né, vereador de Aracaju. Até já. Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição conversa com o pastor Diego, que foi eleito vereador daqui da nossa capital sergipana. Pastor Diego, a gente gostaria de começar esse segundo bloco, agora já nesse retorno do pastor Diego aqui para Aracaju, certo? Depois desse trauma, né, do sequestro, voltou para Aracaju. Onde o pastor Diego foi morar, né? Onde estudou? Tá. Quando eu retornei para cá, eu fui morar na casa de minha tia, ali no bairro Aruana, um bairro muito novo ainda na época, estava sendo ali finalizado, construído naqueles conjuntos habitacionais. Fui morar, diga-se de passagem que essa tia é minha irmã gêmea de minha mãe, então é uma segunda mãe, a tia Rosa Maria. Fui morar com ela, muito bem acolhido, estudei no Colégio Tobias Barreto, pude ali aprender, terminar a minha educação. Passei por lá também, viu? Já tem um pouquinho mais de tempo, mas eu passei pelo Tobias Barreto. Escola muito boa, pude ali concluir uma parte dos meus estudos, a minha educação. Então eu voltei nesse novo momento aqui na cidade de Aracaju, querendo reconstruir a minha história, e foi justamente nesse período que eu comecei a caminhar para a Igreja do Evangelho Quadrangular, e ali eu fui abraçado, fui aprendendo sobre a importância de estudar, a importância da educação, a importância de crescer, de ter sonhos e objetivos, e a minha vida foi transformada, graças a Deus. E quando se deu a escolha por fazer o curso de Direito, em ser advogado? Então, Xanda, eu sempre tive uma admiração por essa área. A minha irmã, na época, ela já fazia faculdade de Direito. Eu confesso que eu nunca fui muito de estudar, dei muito trabalho aos meus pais com estudo. Até quando eu comecei a ir para a igreja e a minha consciência, de fato, eu vou dizer que não vou dizer que ela foi recobrada, mas eu pude entender
a importância dos estudos, comecei a me dedicar, fiz o vestibular na Faculdade Pio X, fui aprovado em Direito, e eu lembro, quando eu falei aos meus pais que eu havia sido aprovado, meu pai ele não acreditou muito não, porque ele sabia que da minha história, que eu nunca fui de estudar muito, e quando eu disse, pai, passei em Direito, ele, rapaz, isso não vai dar certo. Eu falei, vai, pai, vai dar certo, agora eu sou uma nova pessoa. Mas às vezes tem pessoas que não estudam muito, mas têm uma capacidade de assimilar os assuntos com mais facilidade, né? Eu acho que esse é o meu caso. Eu consegui passar na faculdade, passar no vestibular, cursei a faculdade de Direito e sempre foi um curso muito apaixonante. Quem me conhece sabe o quanto eu amo, o quanto eu me dedico, o quanto eu tenho um encontro com essa área. Eu vejo na advocacia, Xanda, uma oportunidade de você ser um instrumento, assim, um pouco parecido como vereador, mas você é um instrumento para poder ajudar pessoas a solucionar problemas, a resolver situações, a resolver injustiças. Então eu sou muito feliz como advogado. Qual a área que o pastor Diego escolheu do direito para poder trilhar, né, fazer carreira? Eu tenho 3 áreas bases de trabalho. Eu sou advogado civil, então atuo na área de família, toda a parte civil, direito do consumidor, sou advogado trabalhista, atuo muito na área trabalhista e sou advogado de direito público. Há um tempo já eu tenho me dedicado a essa área, até antes de sair para esse projeto político, eu já atuava no direito público, eu direito acho que constitucional, o direito público é até mais complicado, administrativo. Né? É muito minucioso. Isso, direito administrativo, direito constitucional, lei de licitações, então eu tive uma dedicação especial para essa área. E como é que o pastor Diego faz para conciliar a advocacia com o trabalho também de pastor, né, que requer preparação? O segredo, Xanda, de tudo isso é a missão, é o entendimento de qual é a sua missão. Eu, há um bom tempo, graças a Deus, eu compreendi que a minha missão é ser um instrumento para ajudar vidas a serem transformadas. Então eu faço isso como pastor, eu ajudo pessoas como pastor, eu ajudo pessoas como advogado, então eu me sinto muito bem fazendo isso e agora como vereador vejo mais uma oportunidade de continuar ajudando pessoas. Então isso me ajuda nessa organização, nesse planejamento. E era justamente isso que eu ia perguntar. Como é agora conciliar, são 3 atribuições, né? Além das demais da vida pessoal, né? Como surgiu a vontade de entrar na vida política, de ser vereador? Eu continuo ativamente como pastor, sou pastor titular da Igreja Quadrangular do Bairro Suíça, eu sou pastor auxiliar do pastor Luiz Antônio na Igreja dos Jardins, sou secretário de cidadania de nossa igreja, advogado da igreja, continuo ativamente como pastor. Como advogado, eu me afastei um pouco, deixo meus sócios cuidarem do nosso escritório, que eu tenho um escritório, e estou focado na vida pública. A vontade da vida pública, o desejo, não nasceu de uma opção pessoal do pastor Diego. Foi mais uma missão. Eu faço parte de um segmento cristão, e junto com o nosso segmento, nós compreendemos a importância da nossa representatividade, a importância de ter alguém que representasse os nossos princípios e os nossos valores, e eu fui convidado pelo nosso segmento a ser esse representante e aceitei a missão, porque eu entendia que aquilo também fazia parte da minha missão, como pastor, de ser um instrumento para abençoar vidas, como advogado e agora como vereador. E nós vamos agora, mais uma vez, ouvir um depoimento, né, que é da sua mãe, falando do filho, né? Dieguinho, falar de você para mim é sempre motivo de emoção, meu filho. Eu te amo muito pelo homem que você é, esse homem que você se tornou, o vereador Pastor Diego. Para mim e todos que estão com você, é sempre motivo de orgulho, de exemplo, de ética, de caráter, de verdade. Que Jesus te abençoe sempre de forma extraordinária. Que você continue sendo este pastor, este homem, e que você venha ser o vereador que todos esperam de você. Estamos juntos, Diego. Estamos juntos nesta caminhada. Todos que estão sempre com você, te apoiando. Pode ter certeza que amamos você. Que Jesus te abençoe. Ô, Xanda, eu sou muito feliz com os pais que eu tenho. A minha mãe é uma mãezona mesmo, aquela mãe protetora, aquela mãe que é leoa, aquela mãe que cuida. Sou feliz com o pai que eu tenho. Eu louvo a Deus, sou muito grato.
E ainda tem um padrasto que você disse Ainda que tem é um outro pai também, pai, um padrasto, né? Que é um paizão também que Deus me deu. É. Pastor, a gente está chegando ao final desse nosso bloco, ainda tem um terceiro que a gente vai entrar um pouco mais agora na vida da família que o senhor construiu, né? O ID Aracaju hoje está conversando com o pastor Diego e a gente retorna já já com esse bate-papo. Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição conversa com o pastor Diego. Pastor Diego, a gente gostaria de começar esse segundo bloco, o terceiro bloco do programa, né? Como o senhor conheceu a esposa, né? Como deu esse início de relacionamento, na verdade? Xanda, no ano de 2009 e 2010, eu cheguei na Igreja do Evangelho Quadrangular e sempre muito comprometido. Graças a Deus, sempre fui muito dedicado nos compromissos que eu assumo. Então comecei a me envolver na igreja, nos trabalhos, trabalho lá de jovem chamado PPTO, corpo diaconal, sempre ali envolvido nos grupos de jovens. E desde aquele instante eu tive a consciência de que eu queria ter uma pessoa do meu lado que viesse para somar, que viesse para a gente poder construir uma família, porque eu tinha um sonho de construir uma família. E no ano de 2012, já trabalhando, ativo na igreja, eu lembro como hoje, eu estava de farda, com a farda do corpo diaconal, como um diácono, numa escala num culto, e aí eu estava passando na igreja, quando eu olhei, a Camila, ela estava de escala no cerimonial, recebendo as pessoas. Aí eu olhei e falei, olha que jovem bonita, já conhecia, mas nunca tinha visto trabalhando na igreja. Eu falei, olha que jovem bonita, comprometida. Aí voltei e fui falar com ela, disse, ô Camila, tudo bem? Fiquei feliz em te ver trabalhando, você está muito bonita, viu? Deus abençoe. E desde aquele dia, a gente começou a conversar, a gente começou a se conhecer, e a nossa história foi sendo construída. Né? Quantos anos já de casado os dois? Assim? 5 anos de casado. A gente fez agora no mês de setembro, no dia 6 de setembro, 5 anos de casado, e de relacionamento, agora no mês de maio a gente completa 9 anos de relacionamento, dia 25 de maio. Então foi bastante consolidado, deu tempo de conhecer, de dizer, é essa pessoa que eu quero para a minha vida. A gente passou 3 anos namorando, conversando, se conhecendo. Nessa época eu estava terminando a faculdade de Direito, casei em 2015, entrei na faculdade em 2011, então eu estava terminando a faculdade, ela também estudando, a gente jovem com muitos sonhos e a gente comprometido em construir a nossa família. Então deu tempo da gente se conhecer e tomar a decisão de construir a nossa própria família. Eu sou muito feliz. E hoje tem as 2 filhas, né, que é Maria Júlia e Beatriz. E como é essa convivência? A esposa, as filhas, o pastor, o político agora, né? Como é esse dia a dia? Eu sou um homem muito família, Xanda. Quem me conhece não me vê na rua passeando sozinho, eu estou sempre com minha família. Minha alegria é estar presente com minha família. Então, no ano de 2000, a gente casou em 2015, em 2017, Maria Júlia já chegou para poder nos alegrar. E agora, no ano passado, em janeiro, Beatriz veio completar essa alegria. Então, para mim, é um momento muito especial. Quando eu chego, quando eu vejo minhas filhas, quando eu vejo minha esposa. Nós somos jovens, eu tenho 28, minha esposa tem 27, então a gente tem pique para aproveitar, pique para acompanhar, a gente fica sonhando lá na frente, elas já mais velhas e a gente também ainda jovem, então eu sou muito feliz com a família que Deus me deu a oportunidade de construir. E essa família ainda cresce? Não, por mim e pela mãe não. Agora sim, tem possibilidade, mas a nossa vontade é parar por aqui porque o compromisso hoje é grande, a responsabilidade é grande, então a gente quer cuidar das 2 e continuar seguindo. E pastor, advogado, político, o que o senhor tem, assim, pretende passar de ensinamento, né, nessas 3 áreas que o senhor hoje está atuando para as suas filhas? Xanda, o slogan da nossa campanha foi servir com verdade. Como pastor, quem me conhece o meu caráter, a minha integridade, a minha verdade. Como advogado também, eu tenho essa integridade, esse caráter, essa verdade, graças a Deus. E na política eu estou lá também para poder ser um instrumento ali. Estou ali para poder defender a verdade, defender aquilo que eu acredito. Eu estou ali para poder ensinar, não vou dizer ensinar, mas para poder ser um instrumento e dizer às pessoas que aonde a gente estiver, a gente pode fazer a diferença. A gente pode ir lá e ser luz e representar aquilo que a gente acredita. Então hoje, na vida pública, eu me vejo como um instrumento ali para defender a verdade,
defender princípios e valores, defender aquilo que acredito e mostrar que política não é lugar de corrupto, como a gente já ouviu há muito tempo. Política é lugar de gente de bem, que quer fazer a diferença, que quer servir com verdade à sociedade. E é por isso que eu estou lá. Vamos agora, prometo que é o último depoimento. É mais longuinho, né? Mas é da esposa Camila. Oi, meu amor. Estamos aqui, eu e as nossas filhas, para falar um pouco de você. Eu vejo a sua história semelhante à de José. José, ele foi jogado num poço, ficou à beira da morte, assim como você também, na mala daquele carro, quando você foi sequestrado, ficou à beira da morte. Mas Deus, ele tinha um sonho maior para sua vida, um propósito maior. José foi um improvável, mas um escolhido para governar um povo, foi levantado para governar um povo, para administrar o povo em um tempo difícil. Assim como você foi levantado agora, neste tempo, para administrar o povo nesse tempo tão difícil. E eu quero dizer que eu sou muito orgulhosa de você, muito orgulhosa de acompanhar toda a sua jornada. Quando eu te vi, te conheci, pouco tempo que você tinha voltado para Aracaju, a sua cidade natal, e estava tentando recomeçar a sua vida. E poder ver aonde Deus te colocou agora é muito prazeroso. Ter acompanhado essa caminhada com você é muito prazeroso. Então, eu sou muito orgulhosa de você pelo homem que você se tornou, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que realmente está para servir com verdade a população de Aracaju. Você é um exemplo de marido, um exemplo de pai, um exemplo de servo de Deus, um homem que sempre foi temente ao Senhor, um homem que foi sempre focado com seus objetivos, com a sua formação, com a sua aprovação na OAB, um homem também que sempre se dedicou tanto à família, todos os seus sonhos, todos os seus projetos que você teve e tem até hoje, a sua família está sempre como prioridade. E eu sou muito orgulhosa disso. Suas filhas também, eu tenho certeza que se orgulham de você. Beatriz te ama imensamente. Quando você chega em casa, ela grita, ela fica eufórica de tanta alegria. Maria Júlia também, todos os dias, quando ela se acorda, ela pergunta por você. E ela te ama demais. E eu também. Te amo muito. Te amo muito. Te amo muito e quero estar sempre do seu lado. Estar sempre do seu lado, te apoiando, te acompanhando e vendo você chegar em lugares mais altos. Vivendo os sonhos que Deus tem para a sua vida. Tenho certeza que Aracaju foi presenteada e privilegiada por ter um governante e um vereador como você. Pastor Diego, meu marido, meu amado, pai das minhas filhas, que eu amo demais. Aí mexe com a gente, né, Xanda? Aí vem cá, vai mostrar Julinha, suas bonecas. Vem cá, né? Sorrisinho de pai, vem. Vem, Camila, também. Eita. Eita. Vendo aí, né, o depoimento da sua esposa, né, sobre o pastor Diego, o marido, o pai, né? Pessoa de família ou... Eu sou muito feliz, Xanda, muito feliz com a esposa que Deus me deu. Camila é um presente de Deus em minha vida. Como você falou, né, um homem que tem uma vida tão corrida, tão puxada, mas eu consigo tudo isso porque eu tenho uma esposa do meu lado, que cuida de mim, cuida das minhas filhas, que está sempre me apoiando. Então eu sou feliz com a mulher que Deus me deu. Eu sou feliz com esses dois presentes aqui, duas princesas brincalhonas que brigam, que choram, que faz bico, mas são presente. Eu só tenho que agradecer, eu sou muito feliz e eu agradeço a Deus todos os dias. Muito bem. Pastor, a gente está chegando ao final, né, da nossa entrevista. Eu queria agradecer em nome de todos que fazem a TV Câmara, né, por ter nos recebido e contado um pouco da sua história de vida. Eu que agradeço. Eu agradeço por essa equipe tão especial, agradeço por essa entrevista tão emocionante, pelos depoimentos, pela surpresa da sua entrevista, da sua palavra, que mexeu muito comigo. Falar sobre essa história de José me tocou muito.
Então, eu sou muito feliz com a família, sou muito feliz com o meu pastor, os meus pastores, meu pastor Luiz, minha pastora Cida, que são presentes que Deus me deu, a minha igreja, eu amo a igreja quadrangular, é uma família que Deus me deu também. Eu louvo a Deus pela minha família, o meu pai, a minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. Eu sou muito feliz. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus. E reconheço, Xanda, reconheço que tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje vem de Deus. Sem Deus, eu nem estava aqui. Sem Deus, essa história tinha parado lá atrás, no ano de 2006. Então, eu agradeço a Ele, sou totalmente dependente dele. É porque é um propósito ainda na sua vida, Isso, né? Tem um propósito. Isso. Muito obrigada, viu? O ID Aracaju vai ficando por aqui. Hoje a gente conversou com o pastor Diego, ele agora que é vereador por Aracaju. Numa próxima edição a gente retorna com outra entrevista com pessoas contando um pouquinho da história delas para os telespectadores da TV Câmara. Até lá. Até lá.